A Santa Paz de Deus, sou o irmão Marcelo, sejam todos muito bem-vindos ao canal Arca CCB, onde hoje estaremos tratando de um assunto que, no meio do cristianismo, ele se torna até um pouco que polêmico, que é o dízimo. Se o dízimo é obrigatório para o cristão ou se não é obrigatório. Também temos as coletas, as ofertas, enfim. Para que a gente possamos entender melhor esse assunto, convidamos aqui o nosso querido irmão Romário, que vai estar falando de forma mais aprofundada, não somente de forma bíblica, como também de forma teológica, utilizando fontes teológicas de eruditos, aonde ele vai estar demonstrando a importância e também se os dízimos é para nós cristãos ou não. Irmão Romário, salve da Irmandade, irmão Romário, com a paz de Deus. Fique à vontade, meu irmão. Paz de Deus, irmãos. Meu nome é Romário Neves. Estou aqui para, de uma forma assim sucinta, breve, até porque dentro do Novo Testamento, a questão do dízimo, ela inexiste dentro do Novo Testamento. Quando a gente fala Novo Testamento, a gente está falando de quê? Da cruz de Cristo para cá. Porque tudo que antecede a cruz de Cristo é lei, não é novo pacto, não é Novo Testamento, ainda está dentro da lei. Né? Então, eu estou aí para ajudar os irmãos a esclarecer alguns pontos que se fizer necessários. Muito bem, Deus abençoe o nosso irmão Romário. Irmão Romário, então a gente quer saber realmente essa história do dízimo. Por onde que isso iniciou? O porquê? Qual era a finalidade do dízimo? Fique à vontade, irmão. Irmão, o dízimo, ele se iniciou em Abraão. Em Abraão, só que o que acontece? Na época dos patriarcas, o dízimo não era mandamento divino, né? E Abraão, ele deu dízimo uma única vez em toda a sua vida, e mesmo assim não foi das suas próprias posses, dos seus bens, foi do despojo da guerra, conforme consta em aos Hebreus, capítulo 7, versículo 4. Né? Depois ocorre o dízimo é, em Jacó. Por que Jacó? Porque Isaac, que antecede a Jacó, não deu dízimo nenhum. Né? Então, Jacó deu um dízimo, chamado, porém, na teologia de dízimo condicional, né? Onde aquela pessoa que vai dar o dízimo, ele impõe condições, né? Como ele mesmo fez ali mesmo, quando ele se deitou, né? E quando ele despertou do sono, ele falou aqui certamente esse lugar é a casa de Deus, e ele ali, né? Ele fez um voto ao Senhor, que se Deus fosse com ele, desse vestido para vestir, comida, né, ou que ele retornasse em paz para a casa do seu pai, certamente ele iria dar o dízimo de tudo. Né? Aí foi um voto, um dízimo condicional. Esse dízimo, ele é único também. Não é o mesmo dízimo de Abraão e não é o dízimo vigente dentro da lei de Moisés. Nem o dízimo de Abraão, nem o dízimo de Jacó existe dentro da lei de Moisés. E o dízimo da lei de Moisés, o que vai pagar o dízimo, ele não impõe condição nenhuma. Deus é quem impõe sobre o ser humano, sobre os hebreus, né, para pagar o dízimo. E o dízimo de Abraão não existe dentro da lei, porque o dízimo de Abraão foi do despojo da guerra. Não existe dentro da lei dízimo de despojo da guerra. Só aconteceu em Abraão. E Abraão deu dízimo uma só vez em toda a sua vida. Então, Abraão ele não era dizimista, nunca foi dizimista. Nem Jacó, nunca foi dizimista. Né? Ah, interessante. No Bem período, interessante. no período dos patriarcas, o dízimo não era mandamento. O dízimo só se tornou mandamento dentro da lei de Moisés, na Torá. Ah, perfeito, né? Também nós temos aqui o nosso irmão Alberto. O irmão Alberto, obviamente, tem bastante perguntas para estar fazendo para o nosso irmão Romário. Irmão Alberto, saúde da Irmandade, irmão Alberto, e pode também já aproveitar e interagir juntamente com o nosso querido irmão Romário. É, a paz de Deus a todos os nossos irmãos, né? E assim, sou o irmão Alberto, nós estamos aqui no canal Arca CCB, né? E estamos com o irmão Romário, né? Justamente para a gente dar continuidade à entrevista, né? Não foi possível fazer essa entrevista ao vivo,
mas estamos aqui, né? Deus tem preparado um convidado para estar falando sobre esse importante assunto, né? Sobre o dízimo e sobre também as coletas, né? O irmão Romário é uma pessoa especializada, como nós já sabemos, nas linguagens originais da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento. Então, nada melhor do que ele para poder estar respondendo essas indagações sobre esse importante tema. Perfeito, irmão Beto. O irmão Romário, eu já fiz uma pergunta para ele, já logo de cara, para saber a origem dos dízimos, né? Aonde que surgiu o dízimo, né? O irmão Romário já fez este esclarecimento para nós, né? Agora, acredito que o irmão também tem aí alguma outra pergunta a ser feita para o nosso irmão Romário. Fique à vontade. Tá. Então, irmão Romário, nós gostaríamos de saber se o dízimo ele era parte da lei de Moisés, né? Uma pergunta, né? Se o dízimo ele fazia parte da lei mosaica, mesmo que a sua origem ela antecedia a lei, no caso surgiu ali nos patriarcas, né? Ali Abraão e Jacó, mesmo, ou seja, ela tendo o dízimo tendo sido, ou seja, surgido com o patriarca Abraão e entre o patriarca Jacó, nós gostaríamos de saber se mesmo assim podemos dizer que o dízimo ele fazia ou faz parte da lei mosaica, da lei de Moisés. Então, irmão, foi o que eu acabei de dizer para o irmão Marcelo, né? O dízimo, ele antecede a lei de Moisés, porém não como mandamento da parte de Deus. O dízimo só entrou como mandamento através da lei de Moisés, no Sinai, né? O dízimo foi instituído a um povo hebreu, aos judeus, como nação. O dízimo não foi instituído ou estabelecido aos gentios, mas ao povo hebreu. E lembrando que o dízimo que Abraão pagou, né, ele não existe dentro da lei de Moisés. Dentro da lei de Moisés não existe dízimo de despojo de guerra. O dízimo da lei de Moisés, ele é sobre os produtos da terra de Israel, né, sobre o que a terra produz e sobre o gado do povo hebreu. Lembrando que o dízimo que foi dado por Abraão não deu dízimo das suas próprias posses, né? Aquele dízimo que Abraão deu, o que acontece? Foi produto de guerra de uns reis, né, onde houve despojamento. Os vencedores despojou as cidades, né, levou todos os seus bens e levou a população escrava. Houve ali assassinato, muito derramamento de sangue. Quando a notícia chegou a Abraão que o seu sobrinho havia sido sequestrado, o que ele fez? Ele juntou ali pouco mais de 300 pessoas nascidas em sua casa, servos dele, e foi atrás. E ali ele conseguiu recuperar todos os bens, as posses, os produtos do gado, as ovelhas, os camelos, os jumentos. Ele conseguiu recuperar também todo o povo que foi levado cativo, que seriam escravizados. Então, foi dos bens dessas posses que Abraão recuperou da guerra, que não era dele, eram dos reis, inclusive era do rei de Sodoma, parte desses bens. Abraão separou 10% desses bens dos despojos da guerra e deu a Melquisedeque. Então, não foi nada que pertencia à fazenda de Abraão. Abraão não deu sequer um ovo da sua fazenda, das suas posses, sequer deu uma galinha do seu poleiro, da sua própria fazenda. Foi unicamente, exclusivamente do despojo da guerra. Então, dentro da lei de Moisés, não existe dízimo de despojo da guerra. Nem Deus autorizou esse tipo de dízimo dentro da lei. Certo. Muito bom aí. Está aí a resposta do nosso irmão Romário, muito, né, interessante. E vamos dar continuidade. Nós gostaríamos de saber, irmão Romário, para quem era destinado o dízimo na lei mosaica e era para qual finalidade? O irmão pode nos esclarecer? Então, correto. O dízimo da lei, primeiro que a lei foi entregue ao povo hebreu, né, que Deus acabou de libertar o seu povo da escravidão do Egito. Então, a lei foi colocada como herança aos filhos de Jacó, aos hebreus. E o dízimo,
faz parte da lei de Moisés, faz parte dos 613 mitzvot, 613 mandamentos da lei. Então, o dízimo, ele se refere exclusivamente aos hebreus, assim como o sábado também, né? E qual é a finalidade do dízimo? O dízimo foi estabelecido por Deus para sustentar o sacerdócio pelo ministério exercido, está escrito em Números, capítulo 18, 21, para auxiliar os necessitados, o estrangeiro, o órfão e a viúva, para não ficarem desamparados na terra de Israel. Está escrito em Deuteronômio, capítulo 14, versículos 28 e 29. Essa era a finalidade do dízimo, sustentar o sacerdócio levítico no seu serviço, era para o estrangeiro, o órfão e a viúva, para que não houvesse necessitado na terra de Israel. Isso, exatamente. Irmão, uma coisa, dentro dessa questão que o irmão levantou aí, que o irmão explicou a respeito da finalidade do dízimo, nós gostaríamos de saber se isso ocorria em período mensal, ou se era semanal, ou se era anual, ou se era assim trimestral, ou seja, com que frequência era necessário a pessoa ir lá e entregar o seu dízimo, no caso ao sacerdote? Porque, pelo que dá a entender, era eles que tinham ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, né? Eram os sacerdotes, assim, os levitas, ou mais alguma outra tribo tinha ou seja, essa responsabilidade? Então, o dízimo, em se tratando de ser produtos da terra de Israel, né, ele era praticamente dado anualmente, né, porque, digamos assim, tinha a época da plantação, tinha a época da colheita, né, e o pagamento que era dado aos levitas não é como no meio pastoral que é feito hoje em dia, né, mensalmente, né, e o que acontece? O dízimo, quando Josué ele entrou na terra prometida, ali conquistou as terras, né? Deus já havia estabelecido que as terras seriam divididas entre as tribos por herança. Porém, a tribo de Levi não recebeu terras como herança. O Senhor Deus estabeleceu o dízimo como herança perpétua aos filhos de Levi. E Deus estabeleceu uma lei, por estatuto de direito, que a herança de uma tribo não poderia ser passada para outra. Então, alguém da tribo de Judá não poderia tomar herança dos filhos de Levi, e nem os Levi de alguma outra tribo. Cada pessoa deveria herdar os bens, a herança, de acordo com a família de seu pai, de acordo com sua tribo. Isso é estatuto por direito estabelecido por Deus. Então, exclusivamente os filhos de Levi que têm o direito legal de receber e tomar dízimo do povo, ninguém mais. É uma proibição divina que alguém que não seja da tribo de Levi, que não seja filho, que não seja parente da tribo de Levi, é vedado por Deus receber e dar dízimo. Inclusive, até mesmo as leis do nosso país também proíbe a gente se apossar de uma herança que não nos pertence, ou de algo que não nos é por direito, né, nosso, né? Isso. As leis brasileiras herança, assim, né, também proíbem. A herança cabe apenas à pessoa da família, né? Uma pessoa que não é da família não pode participar daquela herança. Exatamente. Isso aí é contra... Nem as leis brasileiras permitem tal coisa. E o dízimo da lei, ele foi estabelecido um lugar certo, adequado, para que fosse entregue o dízimo. Foi em Jerusalém, foi o lugar escolhido pelo Senhor. Em outro lugar. Deus não ordenou que o dízimo fosse transferido para o Brasil, para as igrejas evangélicas ou para pastores evangélicos. Isso não existe nem na Bíblia Sagrada. Né? E Deus proíbe gentil receber dízimo. Não é levita, não são da tribo de Levi, não podem receber dízimo. É uma proibição divina. Nem um judeu, nem o próprio hebreu, que não seja da tribo de Levi, não pode receber dízimo. É transgressão da lei, é proibição divina. Comete pecado todo aquele que manuseia a Bíblia Sagrada, né? Fala do dízimo para fim de tomar dízimo do povo. Qualquer gentil que fizer isso, ele está pecando contra a lei de Deus. O que é pecado? Pecado é a transgressão da lei. Pecado é a transgressão da lei.
Então, gentil, tomar dízimo que não lhe pertence, que é de Levi, é transgressão da lei. E outra coisa, o dízimo não pode ser tomado fora da terra de Israel. O dízimo só deve ser dos produtos da terra de Israel. Isso está na Bíblia Sagrada, e isso é dito pelos próprios judeus, a literatura religiosa dos judeus. Eu vou fazer uma leitura aqui, irmãos, se o irmão me permite, Fique à vontade. sobre o primeiro dízimo e o segundo dízimo. É a literatura judaica, né? Aqui estão os 613 mandamentos, né, que foi escrito pelo rabino Rabi Moshe ben Maimônides. Ele nasceu em Córdoba, Espanha, no ano de 1135. Né? Então, ele é o codificador da lei da Torá, ele codificou, e ele, como instrutor, mestre da lei, ele diz o seguinte sobre o primeiro dízimo: as normas desse preceito estão explicadas no Tratado de Macerot. Ele é chamado de o primeiro dízimo, e a Torá só o torna obrigatório dentro da terra de Israel. Dentro da terra de Israel. Porque diz respeito aos produtos da terra de Israel. A lei não ordena que o dízimo seja tomado do Brasil, das terras do Brasil, nem das terras da China, né? Nem das terras do Egito. É da terra, dentro da terra de Israel, que a terra de Israel produzir. Isso é lei. Muito bem aí, né? Tá aí a resposta do nosso irmão Romário. Você pode, no caso, estar justamente continuando postando seus comentários, né? E, ou seja, esclarecendo as suas dúvidas através aí desses esclarecimentos aí que são muito importantes. Dando continuidade aqui, irmão, sobre a história da igreja agora. Na história da igreja cristã contemporânea, quando surgiu o dízimo? Ou seja, quando que ocorreu assim que o dízimo surgiu no seio da igreja cristã e que foi introduzido no cristianismo contemporâneo? Quando que ocorreu isso e por que que isso ocorreu? O irmão pode estar esclarecendo para nós? Então, irmão, o dízimo que é uma ordenança da lei, ele só veio surgir dentro do cristianismo séculos depois dos apóstolos, né? O dízimo, na verdade, ele foi introduzido pela Igreja Católica Apostólica Romana, associado com governantes políticos, né? Quem quiser pode fazer uma pesquisa na internet, né? Pesquisar sobre o Concílio de Macon, né, da Gália, que fala sobre o dízimo, e também o Sínodo Regional de Tours, da Gália, diz que em 567 promulgou o dízimo para expiar os pecados diante das guerras e calamidades. A Igreja Católica Apostólica Romana. Foi a primeira recomendação sobre dízimos da parte dos bispos. Essa doutrina, entre aspas, não existia na Igreja. No Concílio de Macon, na Gália, que é uma região francesa, em 585, houveram por bem impor a excomunhão da igreja a quem não pagasse o dízimo. Foi preciso a lei civil, o famoso decreto de Carlos Magno, em 785. Já não dava ao povo uma opção, eram tributados para o sustento da igreja, quer gostassem ou não. Né? O decreto de Macon, né, o que acontecia? A pessoa que não pagasse o dízimo, ele era excomungado, ele era expulso da igreja por causa do dízimo. Atualmente, basta vir aí fazer uma pesquisa na internet, já no YouTube, vai ver membros de igrejas aí sendo expulsos da igreja, não podendo assistir os cultos, porque está devendo o dízimo. Né? E o que acontece? O dízimo não é uma ordenança cristã, é uma ordenança da lei. E quem defende o dízimo, na verdade, é uma prática legalista. Não faz parte dos ensinos dos apóstolos, não é um mandamento cristão, é um mandamento legal da lei. Tem nada a ver com o cristianismo. Então é isso aí, né? Então, no caso, o dízimo ele só foi introduzido na igreja cristã, né? Conforme o irmão aí relatou, muitos séculos depois da morte dos apóstolos, né? Então, no período apostólico não tinha introduzido dízimos na igreja cristã. Em relação, irmão,
ao dízimo ainda, nós gostaríamos de saber, tem alguma passagem no Novo Testamento que obrigue os cristãos, a Igreja de Cristo, a dizimar? Tem alguma passagem no Novo Testamento que obrigue os cristãos a dizimar, ou tal passagem realmente não existe? Não, não existe nenhum mandamento, né, imperativo dentro do Novo Testamento que ordene ou que ensine os cristãos a dar o dízimo, né? Todas as ocorrências que ocorrem no Novo Testamento que falam sobre o dízimo são textos descritivos, não são textos imperativos, né? Vou dizer assim, alguns pastores, por exemplo, quando eles vão falar sobre o dízimo, quando eles vão falar sobre o Novo Testamento, dízimo, tentando, de uma forma assim, validar o dízimo dentro do Novo Testamento, eles citam Mateus 23, onde Cristo diz acerca dos escribas e fariseus, né? Vós dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, e não omitir aquelas. Ou seja, não deixar de dar o dízimo. Só que o que acontece? Quando Cristo está confirmando o dízimo aí na lei, né? Cristo está validando, confirmando o dízimo, como eu acabei de dizer, dentro da lei. Cristo nasceu sob a lei, debaixo do regime da lei, e veio cumprir a lei. Cristo está confirmando a lei, porque se Cristo não confirmasse o mandamento da lei, ele estaria transgredindo a lei, estaria cometendo pecado. Pecado é a transgressão da lei, diz o testamento, a nova aliança, o novo pacto de Cristo só foi instituído na cruz. Então, tudo que antecede a cruz é lei. Pelo próprio contexto de Mateus 23, basta observar ali nos versículos 2 e 3, o próprio Cristo também diz: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Ou seja, o próprio Senhor Jesus está ordenando ao seu público, que eram hebreus, a praticar e obedecer a tudo que os escribas e fariseus estavam ensinando. E o que os escribas e fariseus ensinavam? Senão toda a lei, né? A totalidade da lei. Eu acho que a conexão Da do irmão lei. Romário está caindo. Estava confirmando o dízimo dentro da lei. Irmão Marcelo, a conexão do irmão Romário está caindo aí. Não sei se você Eu acho que a internet não está meio... Voltou agora. Minha internet caiu. Foi, a conexão do irmão caiu. Aí o finalzinho que o irmão estava complementando não deu para entender um pouco. O irmão poderia repetir para nós? Sim. Então, Cristo, o que o Senhor Jesus diz acerca do dízimo? Cristo confirmou o dízimo dentro da lei de Moisés. Porque ali a lei de Moisés estava em vigor. A lei, ela só seria, o pacto, o antigo pacto, só seria abolido na cruz de Cristo. O testamento de um homem só tem valor quando intervém a morte do testador. Cristo ainda não havia morrido. O antigo pacto ainda estava de pé, né? O sacerdócio levítico estava de pé. Perdão. Inclusive, o dízimo era para ser entregue aos levitas, não a Cristo. Cristo, então, estaria validando, dentro da lei, o sacerdócio levítico também, porque estava de pé, né? E o próprio Cristo falou que o seu público de hebreus deveriam obedecer a tudo que os escribas e fariseus ensinavam. Isso está escrito no próprio contexto, no capítulo 23 de Mateus, versículos 2 e 3, onde Cristo diz, na verdade, onde Cristo diz, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem. É isso? Então, quando diz estão assentados na cadeira de Moisés, é uma referência à lei, ao ensino da lei, né? E para praticar tudo o que eles ensinavam, o que os escribas e fariseus ensinavam? Se não toda a lei, se não todos os 613 mandamentos. Não é isso? Exatamente. Muito bom, irmão. É verdade, né? Estamos aí
com o irmão Romário, né? Ele esclarecendo as nossas dúvidas sobre a respeito do dízimo, sobre também, nós vamos também logo mais estar falando também sobre as coletas. Mas nós temos uma outra pergunta aqui para fazer para o nosso irmão Romário. Nós vamos dar uma apertada no irmão Romário hoje, está extraindo muita coisa boa dele aí, né, para nós. Então, aqui, mais uma pergunta, nós gostaríamos de saber. Irmãos, em Malaquias 3:10, justamente são textos que são bastante conhecidos, e é um texto que é muito utilizado pelos pastores evangélicos da atualidade. Nesse texto, os pastores geralmente utilizam Malaquias 3:10 para apoiar a sua crença no dízimo e também para obrigar os seus fiéis a contribuir com o dízimo, ou seja, a pagar os seus dízimos, invocando até mesmo maldições na vida das pessoas que não dizimarem, né? As pessoas que não dizimarem, eles dizem, vai vir o devorador, né? Deus vai fechar as janelas do céu sobre a vida daquela pessoa, ou seja, vai vir várias maldições ali. Alguns chegam até mesmo a dizer que o devorador aí nesse texto seria um demônio, seria o diabo que iria vir para justamente estar passando a mão nos bens materiais das pessoas ali, que não dizimarem. Então eu gostaria de saber do irmão o seguinte: é correto os pastores dar esse tipo de interpretação para a igreja atual? É coerente? Como devemos interpretar esse texto para a igreja na atualidade? Então, irmãos, o texto de Malaquias, os escritos de Malaquias, Deus ali, primeiro, em questão de interpretação bíblica, né, O irmão quer que requer leia ao o intérprete. texto? Não, essa é a explicação minha assim, né? Tá. Requer ao intérprete, aquele que está lendo as escrituras sagradas, em questão de hermenêutica de interpretação bíblica, ele fazer essa pergunta dentro do próprio texto. Quem é o público-alvo desse texto? É os hebreus. É Israel como nação. Né? Por exemplo, em Malaquias 3, fala o contexto ali é da controvérsia do Senhor, né, com Israel como nação. Como o próprio Deus diz, vós me roubais, vós toda a nação. Acerca dos dízimos. Né? Deus está falando com Israel, né, porque ali eles estavam deixando de pagar o dízimo aos sacerdotes, aos levitas. Né? O texto aí não tem nada a ver com pastores de igrejas evangélicas. Né? Os pastores de igrejas evangélicas são gentios, não tem nada a ver com o texto é exclusivamente hebreu. Nenhum pastor gentil, nenhum gentio tem direito à autoridade da parte de Deus de tomar dízimo de quem quer que seja. Ele não é filho de Levi. De que tribo são esses pastores gentios, brasileiros? Eles são filhos de Levi? O dízimo é herança. O dízimo é a herança dos filhos de Levi. Então, quem não for da família de Levi, descendente de Levi, não tem parte da herança. Quais heranças são essas? É o dízimo. Foi dado aos filhos de Levi por herança. Né? Então, é descabido pastores usarem o texto de Malaquias, que está falando com o povo hebreu, que está falando que uma sonegação do dízimo, que eles estavam sonegando o dízimo para os levitas, os filhos de Levi. Eles pegaram esse texto e transferir para si. Primeiro, que o dízimo da lei é obrigatório. É obrigatório. Aí vejo muitos pastores dizendo que o dízimo que eles pregam nas igrejas deles não é obrigatório. Se não é obrigatório, não é o dízimo da lei. Porque o dízimo da lei é obrigatório, é lei é mandamento. Né? E quando eles falam assim, vós me roubais, vós toda a nação, Deus aí não está falando com gentios, está falando com o povo hebreu. Aí está falando com o povo que está debaixo da lei, está debaixo da maldição. Não está falando com o povo que foi resgatado pelo sangue do concerto eterno. Exatamente. Irmãos, estão me ouvindo? Então, dando continuidade aqui, irmão, a respeito do dízimo aí que o irmão falou sobre que Deus está falando justamente com a nação de Israel, com o povo de Israel.
Nessa parte aí, nós gostaríamos que o irmão desse uma explicação para nós, se realmente hoje, mediante esse cenário que nós temos no meio evangélico, se é possível a gente afirmar que, ou seja, que hoje a maioria das igrejas evangélicas que pregam o dízimo, se eles, no caso, estão justamente atrelando o dízimo à salvação, ou até mesmo atrelando eles a bênçãos, as bênçãos de Deus, condicionando, ou seja, as bênçãos de Deus ao ato de dizimar. Se é possível afirmar que igrejas estão pregando uma salvação baseada justamente no ato de dizimar, ou no caso, se igrejas estão pregando que bênçãos de Deus só são condicionadas justamente ao ato de dizimar. Caso uma pessoa não dizime, a pessoa não tem as bênçãos de Deus, ou caso a pessoa não dizime, a pessoa também pode chegar a perder a sua salvação. Podemos afirmar que igrejas estão fazendo dessa forma e fazendo assim, no caso, não estaria sendo justamente uma seita atrelando a salvação a ritos mosaicos? Isso não seria algo sectário? Então, eu tenho visto alguns debates sobre os pastores acerca do dízimo. Eles dizem que o dízimo, de certa forma, não faz parte da soteriologia, né, das doutrinas da salvação. Alguns dizem que o dízimo não é obrigatório. Quando eles dizem isso, eles querem fugir, né, do legalismo. Só que quando eles pegam e manuseiam a Bíblia Sagrada, usam textos da lei, são textos em que o dízimo é obrigatório, que é lei. E o texto preferido pelos dizimeiros, né, pelas igrejas dizimeiras, pelos pastores dizimeiros, é realmente Malaquias 3. Né? E que o próprio texto ali, o seu contexto, fala de maldição. Né? Em Malaquias 3:8, para taxar membros em débito de roubo, no verso 9 seguinte, eles ameaçam com a maldição, porque o texto ele fala de maldição. Né? Como se o sangue do concerto eterno não tivesse anulado na cruz essa maldição da lei. Né? Depois de trazerem à baila a maldição da lei, logo pedem para trazer os dízimos à casa do tesouro, no verso 10. Só que o dízimo à casa do tesouro aí não é igrejas evangélicas do Brasil, é uma referência ao templo em Jerusalém. É o único lugar estabelecido e escolhido por Deus para que o dízimo fosse entregue, depositado. Na casa do tesouro em Jerusalém. Deus não ordenou que os dízimos fossem transferidos às igrejas evangélicas, às igrejas cristãs no Brasil. Isso não existe nem na Bíblia Sagrada. Né? Isso, na verdade, é uma acomodação, uma adaptação que não se enquadra dentro da Bíblia Sagrada. O dízimo que é anunciado, que é ensinado pelo pastorado, não é o dízimo das Escrituras Sagradas. Eles simplesmente fazem uma leitura do dízimo, que é da lei, só que o dízimo que é anunciado nas igrejas evangélicas é um dízimo completamente diferente da lei de Moisés. O dízimo da lei de Moisés, né, existem várias leis, né, que orbitam sobre o dízimo. Né? Primeiro, só os filhos de Levi têm direito de tomar dízimo, que é herança. Ninguém mais pode se apossar da herança alheia. Né? Nem as leis brasileiras permitem tal coisa. Apenas as pessoas da família, os herdeiros, têm direito à herança. Né? O dízimo da lei, ela só é permitido, só é obrigatório pela própria lei, porque é lei, ser tomado dentro da terra de Israel. E mesmo assim, é dos produtos gerados, germinados, produzidos dentro da terra de Israel. Deus não ordena que o dízimo seja tomado das outras terras, do Brasil, né, do Egito, dos gregos, em lugar nenhum. Nem de Roma, mas da terra do Egito. O rabino, o Rambam, Rabi Moshe Ben Maimônides, ele mesmo diz isso. Nos 613 mandamentos. Quando ele vai falar do dízimo, o primeiro dízimo, o segundo dízimo, ele diz que o dízimo só é obrigatório dentro da terra de Israel e daquilo que a terra de Israel produzir. É proibido tomar dízimo fora da terra de Israel.
Mas aí vamos entender o seguinte: no caso, segundo o que o irmão explicou para nós, então, no caso, pastores, né, que justamente utiliza Malaquias 3:10 para justamente sustentar a sua, no caso, a obrigatoriedade do dízimos na atualidade na igreja cristã. No caso, eles estão fazendo uso indevido desse texto, uma vez que esse texto, segundo o que o irmão Romário explicou, é justamente exclusivo para a nação de Israel. Não é assim? A nação israelita. Mas o que acontece? Existe uma coisa bem mais grave nisso aí, porque o que acontece? Quando a pessoa não paga o dízimo, geralmente os pastores acusam as pessoas de ladrões, que ela está roubando a Deus, que eles acusam os fiéis da igreja de estarem justamente roubando o próprio Deus. E segundo alguns pastores afirmam, com certeza, e a escritura também diz que os ladrões, eles ficam de fora, ficarão de fora, né? Eles ficam de fora, não entra no reino de Deus. Então, de certa forma, ao eles acusar os fiéis da igreja deles de ladrões por não dizimar, eles não estariam, de certa forma, no caso, jogando essas pessoas para fora da salvação e justamente condenando elas justamente ao inferno, justamente por não cumprir um requisito que, segundo o que o irmão mesmo falou, é um requisito da lei. Isso não tornaria essas igrejas com características sectárias? Sim, irmão. Quando a pessoa usa, né, dos seus argumentos, do seu poder de argumentação, distorcem os textos bíblicos, que é uma referência ao povo hebreu, transfere essa maldição, transfere o texto para fora de um contexto, né, para taxar aquele por quem Cristo morreu de ladrão. Isso já fica o que a pobre ovelha já fica acuada, porque ele sabe que os roubadores não herdarão o reino de Deus. De forma indiretamente, né, a pessoa fica coagida, né, para não ser taxada de ladrão, de estar roubando ao Senhor. A pessoa é forçada, né, a dar um dízimo que não tem cabimento algum dentro das escrituras sagradas, né? O que acontece? Infelizmente, os pastores, aqueles pastores que portam dessa forma, eles estão agindo como lobos, né? Que, como Paulo mesmo escreveu, né? Que cuidam que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais, né? Eles taxam de ladrão exatamente por isso. O texto preferido deles, né, é a síndrome de Malaquias. Esses tais sofrem da síndrome de Malaquias. Malaquias 3. Né? Eles gostam de usar esse texto aí para poder tentar amedrontar a pobre ovelha que não tem apostam na ignorância do povo, né? Porque se o povo tivesse conhecimento bíblico, saberia muito bem que o texto ali está referindo ao povo hebreu, a Israel, e que os dízimos diz respeito aos levitas, não diz respeito a gentios, nem ali está sendo aplicado a um povo gentil, a igreja de Cristo, né? Porque o que nós devíamos, mediante a lei, Cristo pagou no madeiro da cruz. Em lugar algum de todo o Novo Testamento é dito que alguém será abençoado por Deus por dar dízimo. Não existe. Todo o rebanho, todos os salvos, todos nós somos abençoados em Cristo Jesus, pelo que Cristo fez por nós. As bênçãos que nós recebemos como dádiva divina, não tem nada a ver com dízimo, né? É uma distorção, é uma adulteração dos textos bíblicos que fazem, né? Manuseiam as escrituras de uma forma, vou dizer assim, intelectualmente desonesta, né? Aplicando um roubo àquele por quem Cristo morreu. E isso só é válido em lugares onde o amor do dinheiro vale mais do que o amor de Deus. Isso não tem nada a ver com o amor de Cristo, isso não tem nada a ver com o cristianismo. Dízimo não tem nada a ver com o cristianismo. Se o irmão me permite, eu vou fazer uma leitura aqui. Fique à vontade. Deste livro, Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, no volume 1, onde diz o seguinte sobre dízimo.
página 680. O dízimo no Novo Testamento. Já que o dízimo desempenhou um papel tão importante no Antigo Testamento e no judaísmo contemporâneo do cristianismo primitivo, é surpreendente descobrir que, em nenhuma ocasião, o dízimo é mencionado em qualquer das instruções dadas à igreja. Jesus menciona escribas e fariseus que dão o dízimo, Mateus 23, 23, Lucas 11, 42 e Lucas 8, 12. Mas nunca mandou que seus discípulos dessem o dízimo. O escritor de aos Hebreus se refere a Abraão, que pagou dízimos a Melquisedeque, e a Levi, que pagou seu dízimo a Melquisedeque através de Abraão. Hebreus, capítulo 7, versículos 2 e 5. Mas nunca ensinou seus leitores a seguirem o exemplo deles. Paulo escreve acerca do repartir as posses materiais para cuidar das necessidades dos pobres. 1 Coríntios, capítulo 16, versos 1 e 3. 2 Coríntios, capítulo 8, 9. Efésios 4, 28. E para sustentar o ministério cristão. 1 Coríntios, capítulo 9. Insiste na generosidade e a recomenda. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. 2 Coríntios, capítulo 8, versículos 1 e 5. Mas nunca exige nenhuma só vez, como mandamento da parte de Deus, que qualquer montante específico seja dado. Então, o que esse dicionário de teologia do Novo Testamento aqui, dicionário teológico, está dizendo é que não existe nenhum mandamento apostólico, nenhum imperativo apostólico acerca do dízimo. E que em todos os escritos do Novo Testamento, né, não há nenhum montante específico estabelecido pelos apóstolos, nenhuma cifra percentual dada para que a igreja pudesse, assim, contribuir e colaborar. Né? Porque aqui fala das coletas. Né? As coletas, a pessoa dá conforme sente no seu coração. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Né? A qual esse texto aí, ele faz referência, né? 2 Coríntios, aí, capítulo 9, versículo 7, né? Ele faz uma referência ao livro de Êxodo, capítulo 35, verso 5, e Êxodo 25, verso 2, onde Moisés, né, chamou os chefes das tribos, né, e ordenou, mandou promulgar diante do povo todo Israel para que o povo trouxesse ofertas voluntárias, conforme cada um sentisse no seu coração. Trazer. Deus não estipulou montante específico para trazer. Ouro, prata, cobre, bronze, peles de animais, madeira, para a construção do tabernáculo. Então, o povo, né, de forma deliberada, voluntariamente, sem mandamento específico estabelecido sobre quanto que deveria dar ou não, o povo foi trazendo braceletes de ouro, vasos de ouro, né, todo tipo de material, o povo foi trazendo, foi levando para os sábios, né, que faziam todo o trabalho. Chegou um momento, o povo não parava de contribuir. Que eles tiveram que chegar até Moisés e falou, manda o povo parar, porque já está sobrando coisa demais. Aí Moisés mandou apregoar, né, uma circular em todo Israel, que o povo parasse de trazer as ofertas, né, porque já estava sobrando. É essa oferta voluntária que Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, porque Deus ama o que dá com alegria, não por desprezo ou por necessidade, ou por força, ou por alguma imposição. Deus ama o que dá com alegria. Paulo aí está fazendo uma referência ao Êxodo, né, aqui citado, a oferta voluntária. Né? Então, esse é o espírito do Novo Testamento. Né? É oferta voluntária. Cada um contribui segundo propôs no seu coração, sem nenhuma cifra percentual estabelecida. É isso que diz aqui o Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento. Aqui diz que não há nenhum mandamento apostólico dentro das escrituras do Novo Testamento sobre dízimo. Uma obrigação à igreja, que a igreja deve dar dízimo. O dízimo não faz parte do Novo Testamento. Isso, muito bom. Só corroborando o que o irmão Romário falou, né, e disse, em Efésios capítulo 1, versículo 3,
nós lemos que bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então aqui fala justamente que nós somos abençoados no novo pacto, no Novo Testamento, por intermédio de Cristo Jesus, o Senhor, e não mais por intermédio dos dízimos da lei mosaica. Exatamente. Agora, em relação ainda a Malaquias 3:10, que é um do... Sim, fala, irmão. Pode falar. Pode falar, irmão Romário. Apenas uma complementação aqui, que estou vendo aqui no dicionário Internacional de Teologia, de que o dízimo não existia na igreja primitiva. Aqui, o dicionário diz o seguinte, sobre o dízimo na igreja primitiva. Abre aspas. Nos escritos dos pais apostólicos e dos apologistas, não aparecem as palavras comuns para o dízimo. Mesmo assim, a contribuição ainda continuou sendo uma parte da adoração cristã primitiva. Justino Mártir observa que cada domingo, aqueles que prosperaram e têm essa vontade, contribuem, cada um na quantidade que quiser. Aquilo que é coletado é depositado com o presidente da igreja. E ele cuida dos órfãos e das viúvas e dos necessitados. E aqueles que estão presos e dos forasteiros que habitam entre nós. Aqui tem a citação, a fonte aqui citada, né? E aqui também continua. Irineu considerou o dizimar uma lei judaica que não se requer dos cristãos, porque os cristãos receberam a liberdade e devem, em consequência, dar sem constrangimento externo, ou seja, sem mandamento externo, sem qualquer lei. Orígenes considerava que o dízimo era algo que deveria ser ultrapassado, de longe, pelos cristãos nas suas contribuições. Sendo assim, para os antigos pais da igreja, bem como para os escritores do Novo Testamento, o dízimo era coisa do passado. Agora, um novo princípio para as dádivas os guiava e os impulsionava a compartilhar a bondade de Deus e a compulsão interna do Espírito Santo. Né? Isso. Fecha aspas. Muito pertinente, né, a colocação do irmão Romário, né? Ficou muito bem explicado, bem esclarecido. Irmão, mas continuando aqui o nosso diálogo a respeito desse assunto, ainda em Malaquias 3:10, nós gostaríamos de ressalvar que o irmão Romário fale para nós sobre um importante aspecto disso aí, né? Porque ou seja, o que seria o dízimo, né? Ali em Malaquias 3:10, seria dinheiro mesmo, algo monetário, ou seria mantimentos? O que seria ali? O que está se referindo a quê em Malaquias 3:10? É dinheiro que você tinha que estar trazendo para o sacerdote? Ou era algum mantimento em relação à atividade agrária e atividade pecuária? O que o irmão tem a dizer sobre isso? Então, irmão, o dízimo era geralmente, como o irmão acabou de dizer, né, produtos da atividade, né, agrária, né, sobre a questão também da pecuária e do gado. Tudo aquilo que passava debaixo do cajado do pastor. Toda a semeadura, tudo que o povo semeasse, era basicamente alimento. Porém, quando o hebreu ele morava distante de Jerusalém e que os produtos que ele levava era produto perecível, e pela temperatura, pelo calor, pela distância, aquele produto, aquele alimento, ele poderia estragar pelo caminho. Aí, nesse caso, o Senhor Deus determina que quem fosse pagar o dízimo, ele vendia aquele produto e entregasse o dinheiro aos levitas, aos sacerdotes, apenas nesse caso. E o que acontecia? Aí o sacerdote poderia se utilizar do dízimo e comprar tudo o que desejava a sua alma. Né? O que a alma dele desejasse para ele comer e para ele beber, ele poderia comprar. Apenas nesse quesito em que o dízimo era transformado em dinheiro. Quando a pessoa que fosse pagar o dízimo, ele morava distante de Jerusalém, né? Então, pela distância, o que ele caberia fazer? Vendia o produto, o dízimo, o alimento, né? E levava o dinheiro aos sacerdotes. Lembrando que o dízimo só deveria ser entregue em Jerusalém, no templo em Jerusalém, em nenhum outro lugar. Não era para ser entregue nas sinagogas,
unicamente no templo em Jerusalém, o lugar escolhido por Deus. Que não existe mais esse templo, né? Esse templo Isso. foi destruído no ano 70, não é assim? Não. Isso. Tanto é que atualmente os judeus, eles não dão dízimo, os judeus. O dízimo hoje atualmente não Os existe judeus não entre os dão judeus. dízimo atualmente? Não dão dízimo atualmente. Curioso que É o só. pastorado hoje, as igrejas dizimeiras, eles tomam dízimo. Nem os judeus hoje tomam dízimo. Por quê? Porque se tornou improcedente o dízimo na atualidade. O templo não existe mais. Foi destruído no ano 70, né, pelo general, salvo engano, Tito, no ano General Tito, 70. exatamente. O sacerdócio levítico foi dissolvido. Então, como pela lei, só os levitas têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo, o sacerdócio levítico foi dissolvido, hoje o dízimo não pode ser entregue a ninguém mais, sem que sejam os levitas. Como não existe mais essa tribo, não existe mais os serviços em Jerusalém, então o dízimo se tornou inviável hoje. Os judeus não dão dízimo. Mas como fazem os judeus para contribuir atualmente? Eles fazem caridade. Eles fazem doações a instituições de caridade. Isso já é oferta e não dízimo. Porque unicamente os levitas têm ordem, segundo a lei, de tomar dízimo. Ninguém mais tem ordem de tomar dízimo do povo. Nem ninguém da tribo de Judá. Lembrando que nem o Filho de Deus teve o seu ministério sustentado com dízimo. Né? Isso pode ser lido, isso que eu estou falando aqui, pode ser lido no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Provar na Bíblia, né? Porque aqui, irmãos, é Bíblia, não é falácia, né? É Isso está Bíblia. escrito em Lucas, capítulo 8, versículo 3. Diz o seguinte, como título, as mulheres que serviam a Jesus com seus bens. No versículo 3 diz, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas, quer dizer, com seus bens. Então, essas mulheres que tinham uma boa posição monetária, social, então, elas ajudavam o Filho de Deus, Senhor Jesus, no seu ministério, através de ofertas, não dízimo. Né? Porque o Filho de Deus não é da tribo de Levi. A própria lei proíbe Jesus Cristo, o Senhor, de tomar dízimo, porque o Filho de Deus não é de Levi, ele é de Judá. E ninguém da tribo de Judá tem ordem de tomar dízimo, de tomar a herança dos filhos de Jacó. É improcedente, é violação, é transgressão da lei. Qualquer um outro pertencente a outra tribo tomar dízimos sem que ele seja descendente de Levi. Cristo não era descendente de Levi. Cristo não teve o seu ministério sustentado com dízimos. Curiosamente, diferente de Cristo, diferente dos apóstolos, diferente da liderança da igreja primitiva, os pastores da atualidade têm os seus ministérios sustentados por dízimo. Claro, não é o dízimo das escrituras, é um dízimo que eles inventaram. Né? Porque o dízimo, dentro das escrituras sagradas, os dízimos da lei, eles são proibidos. Ninguém pode tomar dízimo do povo, senão os descendentes de Levi. Qualquer um outro é proibido, é vedado por Deus. É transgressão da lei, é pecado. Qualquer um outro tomar dízimo do povo. Né? E pior ainda, dízimo sendo tomado fora da terra de Israel, dos produtos que não são da terra de Israel. Não é o dízimo bíblico que é anunciado, que é ensinado pelo pastorado hoje em dia. Entendi, muito bom. Irmão, agora a respeito ainda de Malaquias 3:10, nós estamos vamos se ater bem a esse versículo, porque é importante, né, nós entender bem ele, porque é um dos versículos justamente mais utilizado, né, ou praticamente o único utilizado ali para sustentar justamente a doutrina do dízimo hoje em muitas igrejas cristãs da atualidade. Nós queremos saber o seguinte, a respeito do devorador, que é mencionado justamente ali em Malaquias 3:10, aquele devorador ali é realmente o diabo, o demônio que vem para poder justamente passar a mão nos bens materiais das pessoas ali, ou se refere justamente ao gafanhoto, à locusta, ou alguma praga que poderia sobrevir sobre alguma lavoura, alguma plantação, alguma coisa desse tipo, caso o povo ou a nação de Israel, no caso, não cumprisse aquela lei
a qual eles estavam obrigados a cumprir, estavam nesse período aí debaixo da lei. Então, irmão, é o ditado, e é uma regra da interpretação bíblica, questão de hermenêutica, observar a lei do contexto. Né? O irmão citou o versículo 10. O verso 9 anterior diz: com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Deus está falando com nação. Qual nação é essa? A nação dos hebreus. Ele diz o seguinte: com maldição sois amaldiçoados. Por quê? Quando o povo hebreu transgredia a lei de Deus, eles eram amaldiçoados. Ora com a espada que os perseguiam, ora com pragas que Deus incitava contra o seu povo. E aqui é sobre a plantação, as pragas, os gafanhotos que devoram tudo que encontram, tudo que é plantação pelo caminho, né? E aqui, como você vê, o contexto que Deus está falando com Israel, com a nação. Deus não está falando aqui com a igreja cristã. Né? Aqui é um texto pertencente ao antigo pacto, não tem nada a ver com o novo pacto. Né? Dentro do novo pacto, ninguém é abençoado por dar dízimo. Não existe isso. Né? Dentro do novo pacto, não existe essa maldição do devorador. Porque a maldição, né, que toda sorte de maldição, Cristo retirou de nós na cruz. Ele se fez maldição no nosso lugar. Por nós, né? Por nós. Né? Então, essa maldição que o pastorado pregam, amedrontam, né, as suas membresias, não tem nada a ver com a igreja de Cristo. Eles transportam, ao invés de abençoar o povo, transportam da lei uma maldição que é da lei para alguém que está dentro da graça do Filho de Deus, para alguém que está morto para a maldição da lei. E que não está a maldição, mais debaixo da lei, né? Isso. A maldição que pairava sobre a lei, Cristo retirou de nós da igreja. Né? Porque até as escrituras diz, ora, se um morreu, logo todos morreram. Ou seja, se Cristo morreu na cruz, de uma vez ele morreu para a lei. E se nós entregamos a nossa vida para Cristo, Paulo diz também, vós também considerai-vos, pois, mortos para a lei, porque a lei ela tem validade sobre os vivos. Né? A lei não tem nenhuma validade sobre os mortos. Então, a maldição da lei, ela não tem alcance sobre os mortos, apenas para aqueles que estão vivos para ela. É por isso que eu digo que o dízimo é legalismo. Quem ensina o dízimo é legalista, porque está ensinando o dízimo que é da lei. E junto com a lei vem o quê? Vem a maldição. Porque o descumprimento de uma lei vem a transgressão, e com a transgressão vem a pena. Né? Então, dízimo não tem nada a ver com a igreja de Cristo. Não existe nenhum imperativo dentro do Novo Testamento que devamos dar dízimos. Mas, irmão Romário, no caso, se uma pessoa chegar e dizer assim, por exemplo, o fato dos patriarcas Abraão e Jacó terem dado seus dízimos, isso indicaria, no caso, que a igreja precisaria também fazê-lo? Não. Não. O texto ali, na verdade, até um ensino para nós. Essa parte, né? Ah, mas Abraão e Jacó deu o dízimo. Então, se Abraão e Jacó dizimou, então isso indica também que a igreja cristã precisa fazer dessa forma também? Então, o dízimo de Abraão é um dízimo manchado de sangue, porque foi um dízimo que foi saqueado pelo povo inimigo, né? Houve mortes, um povo foi sequestrado, bens foram roubados, confiscados. O que aconteceu? Abraão foi atrás e, através de muita matança, ele veio da matança dos reis, conseguiu recuperar esses bens. Não eram da própria fazenda, da posse de Abraão, das suas possessões, era do despojo da guerra. Nenhuma igreja aceita hoje uma oferta, né, manchada de sangue. Nenhuma igreja hoje aceita uma oferta onde pessoas perderam vidas por causa daquilo. Né? E o dízimo, há um ensino aí. Nem o dízimo de Abraão existe dentro da lei, porque Deus não autorizou aquele tipo de dízimo. Não existe dízimo de despojo da guerra na lei. E Abraão deu o dízimo do alheio, não das suas próprias posses. O dízimo da lei, o próprio hebreu,
ele pega das suas próprias possessões, fruto do seu trabalho, separa 10% ali, das primícias, e dá aos sacerdotes. Abraão não fez isso. Abraão não separou nada da sua fazenda. Ele trouxe dízimo do despojo da guerra. Dízimo de despojo da guerra não existe na lei de Moisés. E o dízimo de Jacó? O dízimo de Jacó é um dízimo condicional, onde o mesmo Jacó, ele impôs condições, né? Jacó, ele impôs condições para que pudesse dar dízimo. Ele diz o seguinte, em Gênesis capítulo 28, versículos 20 e 21, ele diz o seguinte: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e certamente lhe darei o dízimo de tudo. Veja bem, esse tipo de dízimo de Jacó aqui não existe na lei e nem foi praticado por Abraão. Esse dízimo aqui é um dízimo chamado dízimo condicional. Jacó, ele impôs uma condição, uma condicional. Ele só daria um dízimo se Deus fizesse algo por ele. Como ele mesmo aqui diz, se Deus for comigo. Esse se aqui é uma condicional. Então, Deus primeiro teria que cumprir todo aquelas referências às suas petições, né, para que ele pudesse dar dízimo. Deus teria que, primeiro, guardar ele em toda a viagem, que ele estava indo para a casa de Labão. Deus teria que guardar ele na viagem, dar pão para comer e vestes para vestir, e ainda ele teria que retornar de volta à casa do seu pai, em paz. Veja bem, quantos anos Jacó ficou trabalhando para Labão depois disso? 14 anos. 7 anos ele ficou trabalhando por Lia e mais 7 anos por Raquel, né? O que equivale a 14 anos. E depois disso ele ficou mais 6 anos trabalhando pelo gado, o que totaliza 20 anos. Né? Fiz até uma anotação aqui acerca disso aqui. Jacó trabalhou 14 anos pelas duas filhas de Labão e mais 6 anos pelo rebanho, totalizando 20 anos. Isso está escrito em Gênesis, capítulo 32, versículo 41. Eu pergunto, qualquer membro de alguma igreja, ele prometer dar dízimo ao pastor e ele ficar 20 anos sem dar dízimo na igreja, uma pessoa dessa é considerada dizimista? No mínimo, dependendo da igreja, vão expulsar ele da igreja, vão acusar ele de estar roubando ao Senhor, e vão querer vão os invocar outros, uma né, maldição, também, né, em cima daquilo. Entendeu? Né? Bom, perigoso até colocar uma lista, coloquei na lista de devedores e impedir ele de entrar na igreja, como está acontecendo atualmente nessas igrejas dizimistas. É verdade. Né? Tem membro aí de igreja aí que está sendo impedido de entrar na igreja porque não deu dízimo. Basta fazer uma pesquisa na internet, no Google, aliás, no YouTube, vai ver aí membros sendo expulsos da igreja porque não deu dízimo. Né? Verdade. Quer dizer, é cortado da comunhão da igreja por causa do dízimo, por causa do dinheiro. Essas coisas só acontecem onde o amor do dinheiro fala mais alto do que o amor de Cristo. A avareza, né? Então é isso. E aí, irmão Marcelo? Irmão Marcelo, o irmão tá vendo aí os comentários, as ponderações do nosso irmão Romário. O que o irmão tem a falar sobre isso tudo? É uma realidade, né? Infelizmente, né? Na verdade, estamos aprendendo um pouco mais referente à história dos dízimos, né? Coisas que eu não sabia, coisas que, bem detalhada, a gente começa a raciocinar melhor, como que era utilizado o dízimo, de que forma é o dízimo, e nós também vamos deixar aqui nos comentários dos canais para que os nossos irmãos possam também contribuir com essa parte dos dízimos. Está sendo algo muito assim pertinente e lógico, de acordo com o que está escrito na palavra de Deus, né? Estamos aprendendo bastante aí com o nosso querido irmão Romário. Vai lá, irmão Romário, fica à vontade. Então, irmão Romário, é isso mesmo, né, que o irmão Marcelo falou.
Em relação... O irmão Romário só tem mais uma observação. Irmão Beto. Tem alguma observação? Sim, irmão, pode falar. Quero fazer uma citação aqui do livro de aos Hebreus, capítulo 7, versículo 5. Diz o seguinte: 7, verso 5. Isso. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Então aqui pergunta-se, quem tem ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo? Segundo a lei, os levitas. Essa ordem é segundo a lei ou é segundo a graça de Cristo? Segundo a lei, né? De tomar o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos. Veja bem que aqui o próprio autor de aos Hebreus não coloca o povo cristão, os remidos pelo sangue do concerto eterno, como obrigado de dar o dízimo, né? Como devendo dar o dízimo. Por quê? Porque eles mesmos aqui, ó, e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. O autor aos Hebreus diz aqui, ó, de seus irmãos, e não dos nossos irmãos cristãos. Entendeu? Por quê? Por que ele diz dos seus irmãos? Por que ele diz dos seus irmãos? Por que ele não diz dos nossos irmãos? Porque esses que dão os dízimos, segundo a lei, eles ainda não nasceram de novo. Eles ainda estão mortos em seus pecados e delitos, debaixo da maldição da lei. Misericórdia. Por isso que o autor aos Hebreus diz que tem ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, e não dos nossos irmãos. Porque os nossos irmãos não estão debaixo da lei, desse mandamento legalista, para dar o dízimo, né? O tipo de contribuição dentro do Novo Testamento é a coleta voluntária. Dentro do Novo Testamento não existe cifras percentuais estabelecidas para que possamos dar um determinado valor, uma determinada quantia. Isso não existe dentro do Novo Testamento. É uma invencionice gospel, evangélica. Tá. Muito bem, é verdade, né? Uma observação muito interessante, porque às vezes a pessoa passa a ler aquele versículo e não observa bem aquelas palavras, e é como o irmão Romário aí apontou aí, realmente a Bíblia fala justamente dessa forma que o irmão aí apontou. Agora, em relação às coletas, irmão, tem algum versículo no Novo Testamento que ordena, os apóstolos ordena ou recomenda a igreja cristã a assim fazer, a contribuir com coletas? Tem algum versículo que assim o prove que a igreja cristã procedia dessa forma? Sim, Paulo mesmo aqui, 2 Coríntios, capítulo 9, né, versículo 7, o próprio apóstolo diz o seguinte: cada um contribua segundo o propósito do seu coração, esteja por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria, né? Então, esse tipo de contribuição, de coleta, aí, ela é voluntária, cada um contribui segundo o propósito do seu coração, porque já não há mais nenhuma cifra percentual estabelecida, segundo acontecia na lei de Moisés. Isso aqui é oferta. E oferta aqui, essa contribuição, ela é voluntária. Não existe mandamento, você tem que dar X. Não, isso é voluntário, é dado, é um presente, é uma dádiva, né? É um dom, é uma contribuição, você está ofertando, é uma oferta. Então, não existe dentro do Novo Testamento cifra percentual estabelecida. O que existe, na verdade, são coletas voluntárias. Inclusive, né, são dessas ofertas voluntárias que Paulo, muitas das vezes, ele teve a sua assistência no seu ministério. Quando lhe faltava trabalho, serviço, quando ele sentia necessidade, né, do seu sustento, a igreja chegava e ofertava para ele. Chegava junto e ofertava para eles. Porém, eram ofertas, não eram dízimos. Inclusive, eu tenho um livro aqui, né, de Benjamin Cash. Esse Benjamin Cash é um teólogo batista, né? Ele viveu
entre os anos 1640 a 1704, foi bem ali no período da formação, né, recém-formada, a Igreja Batista no mundo, né? Ele foi um dos principais teólogos, o maior teólogo do seu tempo. Ele diz Pioneiro exatamente assim, na batista, né? Batista. Ele diz o seguinte, aqui o seguinte: o ministro, abre aspas, sobre o sustento do ministro. Ele diz o seguinte: o ministro não deve pedir por seu pão, mas deve recebê-lo honrosamente. O sustento confortável do ministro, embora não seja através do dízimo, como acontecia segundo a lei do Antigo Testamento. Ou seja, o sustento do ministro aqui não é segundo acontecia com o dízimo. Então, o pastorado hoje, que tem o seu sustento através de dízimo, né, não existia isso no Novo Testamento. Dízimo. Então, o que é que acontece aqui no Novo Testamento? Paulo fala acerca disso aqui, salvo engano aqui, deixa eu ver, em Timóteo. Só um segundo, irmão. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Leiamos aqui. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Né? Então, irmão, veja bem, essa citação aqui, não ligarás a boca ao boi que debulha, não diz respeito a dízimo. Não diz respeito a dízimo. Diz respeito ao homem do campo, que ele está lavrando a terra, isso a lei determina isso, está lá na lei, né? Que aquele que está com uma parelha de boi ali trabalhando, arando a terra, ele não deveria fechar a boca do boi, tampar, mas ele permitiria o animal, né, se alimentar do fruto do seu trabalho. Paulo teve o seu sustento várias vezes. Paulo trabalhava. Paulo fazia tendas, como os rabinos faziam. Os rabinos não eram sustentados por dízimos. Né? O rabino trabalhava, porém, na falta de trabalho, vinha o povo e ofertava para eles. Né? Paulo teve, várias vezes, recebeu ofertas da igreja. E essas ofertas são voluntárias. Não é dízimo. Né? Paulo mesmo disse, de ninguém cobicei a prata, nem o ouro. Isso ele falando aos anciãos de Éfeso, aos presbíteros de Éfeso, para que copiasse as suas ações. Vós mesmos sabeis que o que era preciso para mim e para os que comigo estão, ele mostrava, essas mãos me serviram. Ou seja, o pastorado que hoje reclama por um trabalho integral na igreja, Paulo era completamente diferente disso. Paulo trabalhava. Né? Paulo criava calos nas suas mãos para não ser pesado à igreja. Porém, quando faltava serviço a Paulo, a igreja socorria ele nas suas necessidades. Como exatamente essa finalidade das coletas. Socorrer a igreja, os santos, nas suas necessidades. Né? Quantos dentre nós, dentro da igreja, está passando alguma necessidade, chega a obra da piedade, né, e socorre? É nesse caso. E essa fala de Paulo aí, né, ele é remissivo, é um texto remissivo aqui, né, a Lucas, capítulo 10, versos 7, 8. Vejamos aqui. Lucas 10, 7 e 8. Vejamos aqui o que o Filho de Deus disse. 7, verso 7 e 8. Capítulo 10, verso 7 e 8 de Lucas. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem
diante. Esse texto aqui, o que esse texto está dizendo? Que o missionário, aonde ele vai evangelizar, né, na casa que ele entrar, por questão de hospitalidade, a hospitalidade tanto do povo judeu, né, a quem os apóstolos anunciavam o evangelho, tanto da parte também dos gentios, e chamavam para dentro. E o que aconteceria na hospitalidade? O dono da casa, o anfitrião, né, para que aquela pessoa seja bem-vinda, ele dava uma acolhida, trazia o alimento para ele, né? Então ele comia do que o dono da casa colocava adiante. Ele era proibido pedir o alimento. Como o próprio Cristo disse, de graça recebestes, de graça dai. Existe aí uma proibição de cobrar. Então, a pessoa da própria casa, de uma forma hospitaleira, deliberada, né, ele trazia o alimento para a pessoa e a pessoa ali se alimenta. Isso é cordialidade. Né? Isso não tem nada a ver com salário mensal. Não é isso? Veja bem, chega uma visita na casa do irmão, visitantes. O irmão manda aquelas visitas chegar para dentro. O irmão vai receber aquelas visitas, né? Pede a esposa para preparar algum alimento ali. A pessoa chega, senta e o quê? Vai usufruir daquele alimento ali. E essa alimentação deve partir do dono da casa. Da pessoa, não deve partir do obreiro, ele não deve cobrar por isso. Não entendeu? Isso é questão de hospitalidade. Isso não tem nada a ver com salário mensal, que hoje se prega hoje no mundo ocidental, mensalmente. É apenas uma cordialidade. Né? Comer de tudo que ele vos puser adiante. Chega uma visita na minha casa, eu abro as portas para ele, né? Chego no horário de almoço, chamo ele para almoçar, faz favor, senta aqui na mesa, ele vai almoçar. Né? Se eu estou vendo que ele está com uma roupa, a roupa não é uma roupa bem adequada, já é uma roupa velhinha, eu vou enxergar a necessidade dele. Se eu tenho 2 peças de roupa na minha casa, né? Como eu carrego no meu coração o amor de Cristo, eu vou lá, pego uma muda de roupa e dou para ele. Foi isso que o Senhor falou para os discípulos. Não leveis 2 túnicas, nem 2 alparcas. Né? Quando eles chegaram, o Senhor perguntou para eles, alguma coisa faltou para vocês? Eles, não faltou nada. Porque todas as casas em que eles chegaram, eles foram bem recebidos. Né? As pessoas recebiam eles com hospitalidade, davam alimento à mesa, eles se alimentavam. Né? Se a roupa deles estava desgastada, se as alparcas estavam desgastadas, né? Quem tinha na casa, tinha 2, 3 peças, chegava e dava uma para eles. Isso é a cordialidade, isso é o amor de Deus no coração dos seus membros. Como diz mesmo no livro de Tiago, se a pessoa vê uma pessoa pobre, necessitada, e eu tendo condições de ajudar ele, e não faço, e o Senhor seja contigo, que Deus te abençoe. Estando eu na condição de ajudar ele, o que diz as Escrituras Sagradas? Aquele que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Não. Então é nessa condição. Em qualquer casa em que entrares, comei de tudo que ele vos puser adiante. Essa é a hospitalidade cristã que é ensinada pela palavra de Deus. Acolher os nossos irmãos. Né? Acolher os anunciantes do evangelho. Então é nesse sentido. Certo, muito bom. Irmão, em relação às coletas, tem uma questão aí. As coletas, elas eram destinadas, no caso, elas eram destinadas ao público cristão necessitado ou a todo mundo, incrédulos ou crentes, ou seja, para crentes e para incrédulos, para justos e injustos. Ou seja, a coleta era apenas, que a igreja cristã fazia, era apenas para os cristãos, para os crentes, para socorrer as comunidades cristãs carentes, ou para socorrer também as pessoas que não faziam parte do seio cristão, ou seja, os incrédulos. Então, a coleta aqui, vamos ler a Bíblia Sagrada. Em 2 Coríntios, capítulo 9, fala exatamente sobre as coletas. Né? Diz o seguinte, 2 Coríntios, capítulo 9. Isso está no versículo 1. Quanto à administração que se faz a favor dos santos,
não necessito escrever-vos. Então, essa administração de coleta, aqui diz que é a favor dos santos. Dos santos. E quem são santos? São aqueles que foram santificados em Cristo Jesus. A palavra santo significa separado. Ou seja, são aqueles que são separados do mundo. Só que, porém, o próprio Senhor Jesus nos ensinou o seguinte, e que como nós somos filhos da luz, né, o que acontece? O amor cristão, né, ele não diz respeito unicamente ao nosso grupo de irmãos. Se nós devemos amar até mesmo o nosso inimigo, e o amor de Deus, ele abrange toda a criatura. Só que, porém, o socorro cristão, ele é primeiramente aos domésticos da fé. Primeiramente aos domésticos da fé. Como o próprio apóstolo Paulo, ele escreveu o seguinte: se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Né? O que acontece? Então, o cuidado cristão, né, primeiramente, é para com os nossos da família cristã, aos domésticos da fé. Depois, havendo condição, né, as pessoas lá fora, as pessoas que estão no mundo, aos de fora da igreja, né, havendo condição. Porque a caridade de Deus é para com toda criatura. Né? O amor de Deus, ele não é seletivo. Né? E se eu ver um pobre, uma pessoa necessitada, eu tenho condição de ajudar ele, eu vou ajudar ele. Né? O amor de Deus, ele não é seletivo. Ele abrange toda a criatura. É como o evangelho. Né? Só que, primeiramente, nós devemos abastecer aos domésticos da fé. Depois, os de fora. Isso já aconteceu aqui na minha cidade. Eu não vou citar nomes, mas teve uma família, até mesmo de uma outra igreja, um presbítero, ele estava passando necessidade. Ele é um presbítero não assim, que ele, vamos dizer, um oficial assim, ativo, né, que estava sendo assalariado pela igreja. Né? O que acontece? Ele estava em necessidade. E ele orou na casa dele, chorou, porque a sua família estava já passando necessidade, sem ter as coisas, o alimento necessário. Ele orou a Deus e pediu ao Senhor: Senhor, olha a minha necessidade, manda um dos seus servos na minha casa, supra a minha necessidade. A promessa da tua palavra, né? Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigando pão. Senhor, envia os teus servos na minha casa. Aí Deus mostrou para um irmão nosso. Esse irmão, né, se deslocou à casa dele, até a casa dele. Antes disso, Deus havia mostrado para esse irmão nosso, né, fez uma reunião entre irmãos da igreja, uma coleta entre nós, né, e através dessa coleta foi comprado uma determinada cesta básicas, né, para ele, e fomos levar até a casa dele. E chegando ali, batemos na porta da casa dele, a hora que ele viu, né, os irmãos foram chegando, ele começou a chorar. Os irmãos chegando para dentro com cesta básica, ele começou a chorar. Começou a chorar, né, e falou para os irmãos o que estava se passando. Aí os irmãos falaram que Deus mandou trazer aqui na sua casa esse alimento, né, porque Deus revelou para o irmão a necessidade dessa casa, ele havia orado. Né? Quer dizer, é o quê? É a revelação de Deus. Esse presbítero, a esposa dele, passado um tempo, começou a congregar junto conosco, às escondidas, lá da igreja, às escondidas, né? Depois dele, começou uma missionária também com o marido, que é presbítero. Um outro presbítero, 3 presbíteros e uma missionária começou a congregar conosco às escondidas. Porque lá na igreja deles de origem, eles faziam cursinhos, né, davam aula contra a congregação. Fazendo estudos bíblicos, né, depreciando a nossa fé. Então, eles resolveram, via congregação, conferir por si mesmo. O que aconteceu? Esses 3 presbíteros e a irmã missionária resolveram ficar junto conosco, congregando conosco. Saíram da igreja deles de origem. Todos 3 de uma igreja só. Glória a Congregam Deus. junto conosco.
E ninguém foi lá pescar, como dizem por aí, pescar em aquário dos outros. Não, eles mesmos vieram conferir e viram que aquilo que eles diziam contra nós nas igrejas deles, eles mesmos conferiram que não era aquilo. E a irmã mesmo falou pessoalmente para mim, essa irmã missionária. Falou, irmão, aquilo que eles dizem lá na igreja, lá, os estudos que fazem, coisas monstruosas acerca da congregação, dos irmãos da congregação. Eu cheguei na congregação, comecei a congregar. Gente, eu vi a liberdade do Espírito Santo entre vocês. Né? Deus visitou muito o meu coração e eu resolvi, Deus me fez aqui ao meu lugar de eu servir a Deus aqui. Hoje, todos os três congregam junto conosco na congregação. Glória a Né? Deus, né? Estão juntos louvando a Deus. É o que realmente observa. Às vezes as pessoas que falam tanto contra nós, na verdade, de certa forma, eles estão, é, no caso, de certa forma, estão anunciando alguma coisa, estão convidando, estão fazendo um convite, mesmo que inconsciente, né, para a congregação cristã no Brasil. Mas, irmão, continuando aqui, só mais uma coisa aqui sobre as coletas aqui, que está muito bom, muito importante esse assunto, está muito interessante, né? Eu queria que o irmão explicasse como que é feito as coletas, a receita das coletas na congregação cristã no Brasil. É de acordo com a Bíblia? Como que é feita lá? O irmão deve ter um conhecimento mais apurado sobre esse assunto e pode também estar compartilhando aqui conosco. Então, eu já fui do Conselho Fiscal, né? Um dos fiscalizadores disso que a igreja tem que ter, o Conselho Fiscal. Eu já fui do Conselho Fiscal da congregação da administração, eu já fui também vice-secretário de administração, aqui da congregação central, onde tem a nossa administração, que gera cerca de aproximadamente umas 40 igrejas, né? Administração. O que é que acontece? Todo documento, né? Todos os gastos que é feito na igreja, as viagens missionárias, quando os anciãos eles viajam para alguma localidade, né? Nós temos mais ou menos noção da quilometragem, quantidade de combustível, entende? Então é fornecido a eles, né? Um suporte, porque eles estão a serviço da igreja, né? Isso está de acordo com as escrituras sagradas. É a igreja que tem que, né, arcar com as despesas missionárias desses irmãos. Então, todos os gastos deles são comprovados com notas fiscais, né, demonstrando que realmente foi gasto, né, a serviço da igreja, né. Se é colocado uma certa quantidade de combustível, até no carro, tem determinadas notas que marca até a placa do carro e a pessoa foi, a quantidade de combustível foi colocado. Se o dinheiro que foi dado para ele, né, sobrou, ele devolve esse dinheiro para os cofres públicos, aliás, para os cofres da igreja, né? O que acontece? Então, é tudo em cima de nota, porque no final do ano é feito exatamente isso, né? Uma prestação de conta para a igreja, uma prestação de conta contábil, né? O que acontece? Quando os irmãos, por exemplo, vão fazer viagens internacionais, algumas viagens muito longas, onde, às vezes, levar dinheiro, né, é perigoso, né? Em algumas localidades, algumas congregações, administrações grandes, eles fazem o quê? Um cartão. Esse cartão funciona da mesma forma que fosse dado o dinheiro, né? O que é que acontece? Esse cartão é exclusivo para as viagens da igreja, são comprovadas e está sendo gasto para aquilo. Não é como eu vi em determinados comentários, né, de pessoas que não têm nenhum compromisso com a verdade, semeando dúvida no coração de pessoas simples, né? A pessoa às vezes tem aquela sinceridade, ouve determinados tipos de coisa, né? Que o que acontece? Semeia dúvida, incerteza no coração das pessoas. Não existe uma igreja que tenha tanta responsabilidade para com o dinheiro de coletas, né, com o dinheiro do povo, como a congregação cristã no Brasil, né? Todas as coletas, elas são contabilizadas, todos os gastos são referentes às viagens missionárias, eles não gastam nada de si mesmos para outras finalidades, tem que haver comprovação de notas fiscais, né? Porque no final do ano, o Conselho Fiscal vai fiscalizar tudo aquilo e vai o quê? Vai concordar, validar aqueles gastos, né? Isso é lei, temos que estar de acordo com a lei. E esses cartãozinhos não é dado para
o ministro, para o ancião, ou seja, o cooperador, ou seja, o diácono, para ele gastar na casa dele, para a casa... Não, é para a igreja. Exclusividade, gastos da igreja. Não são gastos pessoais dele, que não tem nada a ver com a igreja. Né? Mas o que é que acontece? Existem pessoas que não têm nenhum compromisso com a verdade, que trabalham exatamente para quê? Para tentar denegrir, né, a instituição, a congregação, que é uma igreja séria, com referente muito mais ainda com o dinheiro do contribuinte, que ali está o sentimento dos nossos irmãos, né? Então as pessoas ficam semeando dúvidas, e pessoas incautas, infelizmente, caem, né, na lábia dessas pessoas que não têm nenhum compromisso com a verdade e fica fazendo insinuações maldosas que não tem nenhuma referência, não coaduna com a verdade, com a veracidade dos fatos. Se qualquer membro da igreja tem alguma dúvida com referência à coleta, a alguma coisa que foi gasta, o que ele deve fazer? Se dirige à administração da igreja. Ali tem os nossos irmãos que trabalham na parte contábil, ali vai trazer os documentos, vai dar toda a explicação para ele. É assim que funcionam as coisas. Agora, o que faz? Alguns vão no YouTuber, né, coloca lá, ancião tal recebe 30 mil, olha quanto que ele recebe de salário. Gente, isso é fake news. Todo mundo sabe que na congregação cristã no Brasil, o ministério espiritual não é assalariado. Todo mundo sabe disso, né? Existe, sim, algumas administrações, a parte material da congregação, isso também é caso assim, excepcional, digamos assim, uma administração de grande porte, né, onde a movimentação contábil, financeira, ali, documentação é muito, porque são muitas congregações que levam documento. Então, o que é que acontece? Aquele trabalhador contábil, ele tem que ter o trabalho dele é constante, né? É diário, constante, é integral, que ele tem que estar ali mexendo com seus pelados, organizando tudo, documentando tudo, para poder cumprir a lei, a congregação cumprir a lei, né? Então, esse tipo de trabalhador, não são todas as congregações, são casos excepcionais, e é da parte administrativa da igreja, parte material, não tem nada a ver com a parte espiritual, né? Então, a congregação, por bem, emprega, assalaria esse irmão, para essa finalidade. Porque não compensa. Veja bem, quem é que vai, irmão? Um irmão vai trabalhar 8 horas por dia na administração, ele tem família para sustentar, tem seus filhos. Ele vai viver desempregado? Depois vai viver de quê? Então, a congregação, em caso excepcional, nesse caso aí, né, paga o salário dele. Né? E é tudo feito de acordo com a lei. Nesses casos excepcionais, mas não corresponde à parte espiritual da igreja, ao ancião da igreja. E não é valores exorbitantes. Né? É um valor digno, padrão. Né? Apenas nesse quesito. A questão dos cartãozinhos, eu reitero aqui. Né? Os anciãos, eles não gastam de forma irresponsável, né? Gastam naquilo que está dentro das suas atribuições de ancião. É para atender um batismo, né? É para atender uma santa ceia. Às vezes ele viaja, vai para um outro país. O que acontece? Então, com aquele fruto do cartão, ele compra exatamente, né, também o vinho, o diácono usa ali para comprar o vinho para poder celebrar a ceia do Senhor, que celebra com vinho. Né? Então, o que acontece? Às vezes aparece lá vinho. Ele comprou vinho, não sei o que. Não, está para a Santa Ceia. Né? Tudo isso, quem é que tem que arcar com todas as distribuições? A congregação. Né? A coleta é para essa finalidade. A coleta não é para pagar salário de ancião, nem de ministro espiritual da igreja. Não é para isso. É uma atribuição, está tudo de acordo com a lei, tudo organizado de forma honesta, transparente. Alguém tem dúvida sobre alguma coisa? Vá até a administração da igreja e dissipa a sua dúvida. Né? O que alguns ficam vendo as pessoas maldosas, né, com o coração cheio de rancor contra a igreja, ficam fazendo insinuações maldosas, semeando dúvida nos corações, enfraquecendo a fé dos nossos irmãos, pessoas novas convertidas. Então, quer dizer, semeia aquilo no coração da pessoa, a pessoa pensa assim, está tendo alguma irregularidade com o dinheiro das coletas. Está assim, será que tem alguém metendo... Entendeu? Então, é esse tipo de coisa, essas insinuações que as pessoas fazem,
que semeia no coração, que fica plantada no coração das pessoas incautas, né? As pessoas, às vezes, sem noção, caem na lábia dessas pessoas, porque não tem compromisso com a verdade, principalmente de pessoas que dizem que foram nossos irmãos. Eles sabem qual é o andamento da congregação. O ministério da congregação não é salariado. E por que vão na internet dizer, semear essas coisas? Por quê? Porque essas pessoas estão agindo de forma intelectualmente desonestas, né? Na igreja de Corinto, tinha essas pessoas que faziam com Paulo também. Lançavam dúvidas sobre a questão de Paulo, sobre a autoridade de Paulo, né? Inflamavam os membros da igreja contra Paulo, começavam a criar partidos dentro da igreja, divisão, né? Paulo mesmo escreve: notai os que promovem dissensões e escândalos entre vós, não mistureis com eles, né? Cristo veio a juntar, o diabo vinha a espalhar, não é isso? O que é que acontece? O irmão, veja bem, lá no livro de Gênesis, quando Deus estabeleceu uma ordem para Adão, não faça isso, se o dia que você comer dessa árvore da ciência do bem e do mal, você vai morrer. Mas o que foi que apareceu ali? Foi a serpente. Olha, Deus falou isso, as coisas não é bem assim, não. Quer dizer, o diabo já começou a trabalhar semeando dúvida no coração de Adão, semeando dúvida no coração de Eva, na verdade, de Eva, né? E Eva foi enganada, ludibriada, comeu do fruto, pegou daquele fruto e deu para Adão participar. Mas creio do quê? Na lábia, na conversa do adversário. O adversário é o que? É o pai da mentira. Tudo que ele profere, ele fala do que ele é próprio, que é mentiroso e pai da mentira. E todas essas pessoas que ficam fazendo insinuações maldosas acerca de coleta, são pessoas que não têm compromisso com a verdade. E, infelizmente, tem muitas pessoas, às vezes, caem no lábio dessas pessoas, né? Então, requer, qualquer irmão tem dúvida de alguma coisa sobre as coletas, como que é feito, se dirige à administração da igreja, faça a pergunta, porque os irmãos ali vão te receber de uma forma amorosa e vai responder e dissipar todas as suas dúvidas. E tenham cuidado com youtubers, né? Tem muitos youtubers por aí que não têm comprometimento com a verdade, ficam, né? Eles vivem acerca de promovendo coisas que vinham trazer exatamente isso aí, né? Aglomeração, porque eles ganham muito isso aqui de visualizações e vivem disso, né? De promover incertezas contra a obra de Deus, contra a igreja. Quando a gente fala obra de Deus, são os trabalhos espirituais, que os trabalhos espirituais são de Deus, não são nossos. A nossa capacidade vem de Deus. Então é isso, irmão. Então, é verdade o que o irmão Romário abordou aí, irmão, é um tema muito importante, porque o que acontece? Realmente são pessoas tendenciosas, né, que nutrem um ódio religioso e um ódio, assim, de certa forma, desacerbado contra a congregação cristã no Brasil, e ficam justamente na intenção de degrinir a imagem da igreja, ou, no caso, publicar má fama, né, do povo de Deus, ainda mais com calúnias, né? Inclusive, isso até mesmo usando golpes muito baixos, como, por exemplo, esse. Inclusive, isso é um crime, né, irmãos? Segundo os irmãos, né, o irmão Romário, o irmão Marcelo, quebra de sigilo bancário, né? Você pegar e fazer justamente dar informações, detalhes pessoais de conta de uma pessoa ou de cartão de banco, dados pessoais que são mantidos em sigilos bancários. Isso é quebra de sigilo bancário, isso é crime, né, financeiro, e a pessoa pode até mesmo estar respondendo judicialmente por causa dessas condutas, desses crimes, não é assim? Eu vi um vídeo por aí, não vou dizer o nome da pessoa, né? O que acontece? Ele mesmo no vídeo, ele fala que recebeu vários prints de um funcionário de um banco, o que ali da tela do computador ali, o que acontece? Ele fez print, né, de questões, né, de contas de vários irmãos, e o que fez? Mandou para fora, para a pessoa de fora, youtuber, para ficar postando coisa na internet, coisa de cliente do banco, né? Aonde é que fica o sigilo do banco? Será que esse banco permite que fica pegando coisas de clientes do banco e ficando mandando para fora, para YouTube para fora? Isso é perigoso, sei. Né? Perigoso. Eu creio que não sei, que eu acredito que os irmãos, né, devem tomar alguma providência acerca disso, apurar essas coisas, o que foi vazado ali.
que foi que esse funcionário do banco fez, né? Que toma as medidas Perigoso mesmo. judiciais cabíveis, as medidas judiciais cabíveis, né? E que apure o que foi que esse funcionário do banco fez. Se houve um crime ali cometido ali em cima, e seja punido de acordo com a lei, porque isso é grave. Eu, pelo menos, eu acho isso grave, né? É Um grave. funcionário de um banco fazer print de tela sobre clientes e ficar mandando para o YouTube e ficar postando coisas, né, denegrindo, fazendo insinuações maldosas sobre conta de cliente do banco ali, com a conivência de um funcionário de um banco, eu não sei não. Isso, infelizmente, eu acho O isso outro é grave, cúmplice, né? antiético. E o outro é Eu cúmplice, acho né? É conivente. antiético. Eu acho isso antiético e até mesmo a pessoa que fez isso que seja passível de uma punição administrativa acerca disso. É o meu ponto de vista, eu não sei, posso estar errado, né? Mas que isso seja o que? Averiguado. Deve ser investigado. Pois é, então nós acabamos as perguntas por aqui hoje. O irmão Marcelo tem alguma pergunta para fazer ao irmão Romário? Somente essa observação, né, que foi colocado aqui referente à quebra de sigilo bancário. Isso realmente é crime, isso dá cadeia, não pode fazer de qualquer maneira isso. Está tratando de informações sigilosas, isso também pode comprometer a credibilidade do banco. Né? Então, o banco, claro, não tem nada a ver, mas, de qualquer forma, isso também afeta a credibilidade do banco, que assim deixou que seu funcionário pudesse fazer qualquer coisa, pudesse extravasar com informações pessoais. Né? Então, eu só estou muito contente com todos esses conteúdos que Deus tem preparado aqui no nosso canal. Mais uma vez, só temos a agradecer o nosso querido e amado irmão Romário, que vem também colaborando com esses ensinamentos maravilhosos. Aqui não é papagaiada, aqui não é eu acho, essa palavra não tem aqui. Aqui é Bíblia, aqui são documentos históricos, aqui são conhecimentos mais aprofundados, que visa trazer para a nossa irmandade um conhecimento a mais para que você, meu irmão e minha irmã, não caia nessas armadilhas, não caia nessas falácias, nessas calúnias, né? Eu só tenho realmente que agradecer mais uma vez ao nosso irmão Romário. Deus vos abençoe muito por mais uma contribuição maravilhosa dessa, irmão. Essa é a minha parte que eu tenho aqui somente a agradecer. É isso aí, Sobre a questão do irmão. dízimo, sobre a questão do dízimo, nós estávamos aqui conversando, dialogando sobre esse assunto. O que é que acontece? O dízimo no Novo Testamento, ele só aparece no modo descritivo e não imperativo, como ordenando a igreja. Apenas descritivo, apenas como uma narrativa. Em lugar algum em todo o Novo Testamento, os apóstolos ensinaram a igreja a dar dízimos. Né? Dízimo que Cristo citou ali, Mateus 23, 23, está dentro da lei. Não é dentro do novo pacto ainda. Né? O dízimo ali era estabelecido aos levitas. Se Cristo estivesse, como dizem alguns pastores, né, colocando o dízimo em vigor no Novo Testamento, né, então estaria também colocando em vigor o sacerdócio levítico, porque era eles que eram entregue o dízimo. E como assim dentro do Novo Testamento, como dizem esses pastores? Se o Novo Testamento, o novo pacto, ele só foi instituído na cruz. Né? O testamento de um homem só tem valor quando intervém a morte do testador. E Cristo só faleceu para instituir o novo pacto, a nova aliança, o novo testamento, na cruz. Tudo que antecede a cruz e vai até o Monte Sinai é lei. É lei. O dízimo de Abraão não é lei. O dízimo de Isaac, de Jacó, não é lei. Abraão, Isaac não é lei. E Abraão e Jacó não é lei. Isaac não deu dízimo nenhum. Então, o dízimo no período dos patriarcas não é mandamento. Mandamento só dentro da lei. Fora da lei, no Novo Testamento, não existe mandamento. É invencionice pastoral. Então é isso, irmãos. Deus abençoe os irmãos e que fiquem todos com a santa paz de Deus. Amém, né? Muito bom. Gostaria também de agradecer o nosso irmão Romário, né, pela entrevista, pela participação aqui também, né, e por contribuir, né, com o nosso canal, né, e também com os inscritos, dando justamente, contribuindo com nós, dando um pouco do seu conhecimento, das suas informações, né, daquilo que ele aprendeu, daquilo que ele,
no caso, conseguiu, aliás, adquirir ao longo da sua vida, da sua carreira cristã, ele está aqui compartilhando conosco. Então, nós agradecemos muito, agradecemos a Deus por ter nos concedido essa oportunidade, aos inscritos do canal e a você, apoiador, né? Compartilhe os nossos vídeos nos grupos, WhatsApp, para quem você achar bom e melhor. E também nós pedimos também que o nosso irmão Romário, ele comentou comigo que ele está para fazer um canal também, e em breve nós teremos essa novidade, né? O canal do nosso irmão Romário aí, que vai estar justamente recheado. Eu já estou adiantando aqui, né? Peço até desculpa e perdão para o irmão Romário de estar justamente falando desse tema sem ele ter mencionado, mas justamente já para deixar a Irmandade e os inscritos na expectativa, né? Que o irmão Romário vai ter um canal também, ele vai e nesse canal vai estar recheado de conteúdos bíblicos, né, de estudos bíblicos, de coisas bem interessantes sobre a palavra de Deus, né? E o irmão Romário gostaria de falar sobre essa parte, ou você quer deixar que todo mundo fique, na verdade, na expectativa? Então, o canal, na verdade, o canal eu já tenho o canal, né? O canal Apologia da Fé Cristã, né? Apologia da Fé Cristã. Mas o que é que acontece? Eu ainda vou montar o meu estúdio, possivelmente agora nesse mês que vem agora, até o final do mês que vem, se Deus quiser, eu estou montando meu estúdio, né? Não posso ainda fazer lives. Por quê? Porque a live ele requer um número de inscritos, né? Salvo eu, acho que é 1.000 pessoas inscritas, a partir desse número que eu posso fazer lives. Enquanto eu não alcanço esse número, que está muito longe ainda, o que acontece? Eu vou fazendo vídeos já gravados anteriormente. Aí, quando Deus dá a graça de eu ter 1.000 inscritos, aí eu vou fazer lives, né? Interagir com o público, com perguntas, com respostas, dentro das escrituras sagradas, dentro da minha possibilidade, né? Eu assim puder estar respondendo a todos, e aquilo que eu não puder responder naquele momento, eu vou correr atrás da informação, né? Vou investigar, examinar as escrituras e trazer informação para todos, dentro da possibilidade. Como diz mesmo Deuteronômio 29:29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Não é isso? Então, Deus abençoe, irmãos. Amém, é verdade. Então, vamos ajudar, né, irmãos, a chegar a 1.000 inscritos aí, né? Para a gente poder em breve ter lives aí, né? Então é isso, irmãos. Eu agradeço por tudo, né? Quero agradecer a companhia de todos vocês por ter nos suportado até o presente momento, né? E é isso aí. Obrigado a todos, fiquem com Deus e a paz de Deus. Amém. Amém.